Quem acompanha o site viu no detalhe, e eu vou fazer questão aqui de reproduzir, essa informação foi publicada por mim, uma reportagem exclusiva, trazendo a oferta que foi feita pela União Brasil ao Sérgio Moro há 2 semanas. Isso já faz parte do assédio dos partidos que entendem que o Sérgio Moro é viável, sim, tem chances reais de vitória. Então, é claro que na política o que interessa é a expectativa de poder. Os partidos já se movimentam para tentar convencê-lo, né, a se filiar, a sair do Podemos, porque ele foi para o Podemos, tinha um compromisso moral lá com o Álvaro Dias, e resolveu embarcar, foi lá no Podemos. O Podemos, como a gente explica, e a gente vem alertando para isso, é que o partido, ele, por enquanto, ele tem se beneficiado, né? Até agora, o que o Moro tem de visibilidade, de projeção nas pesquisas, é tudo dele. O partido não contribuiu em nada com isso até agora. Então, o partido que almeja uma candidatura presidencial precisa se estruturar, tá? Precisa ser capaz de oferecer uma estrutura adequada, uma campanha presidencial com coordenação política forte e equipe de marketing e experiência. Por enquanto, tem um núcleo duro da campanha formado apenas pela Renata Abreu, que é deputada federal, presidente do Podemos, o consultor de marketing Fernando Vieira, o Douglas Figueiredo, que é secretário de planejamento da legenda. É uma estrutura muito precária. Aqui ninguém está questionando a competência de cada um dos três aí, mas é uma estrutura mínima, precária e insuficiente ainda para um projeto dessa envergadura. Nós estamos falando de uma candidatura de terceira via que precisa vencer Lula e Bolsonaro. Um com a máquina, o outro com a máquina partidária e com o apoio da imprensa, né, diz que é majoritariamente esquerdista, e o Bolsonaro com a máquina na mão, né, com o centrão, com tudo, usando o nosso dinheiro para se eleger. Então, você romper com esse cenário de polarização, com 2 candidatos populistas radicalizados, é muito difícil, é muito duro. Não pode contar simplesmente com o recall do Sérgio Moro, com o apoio que ele tem orgânico. É preciso rebater todas essas narrativas, construir uma estratégia muito forte, com um marketing poderoso. Então, isso aí é quase nada, como também é os cerca de 60 milhões que o Podemos terá para a campanha, tá? Inclusive, na entrevista ao Papo Antagonista, na semana passada, o Oriovisto Guimarães, que é um dos entusiastas, né, da filiação do Moro, disse que o partido está preparado. Só que no meio político, com quem eu converso, há o consenso de que esse preparo, por enquanto, só existe na cabeça dos dirigentes do Podemos, ainda não se traduziu na prática, porque o partido não teria suporte para manter os já escassos acordos estaduais e que as eleições de 2022 serão bem mais caras que o pleito de 2018. Sem dinheiro nem estrutura, fica difícil convencer, inclusive, outros nomes de peso da política, do mercado, a embarcarem no projeto. Ninguém que tenha força, peso, seja político ou econômico, vai embarcar num projeto que não seja para vencer. Por quê? Porque embarcar no projeto do Moro também significa comprar muitos inimigos. Ninguém está interessado em comprar inimigos se não for para vencer, para realmente ter a chance de mudar o sistema. Bom, e esses argumentos, não estou tirando da minha cabeça, eu estou aqui repassando a vocês, eles têm sido apresentados ao Moro de forma recorrente por diferentes interlocutores, inclusive caciques de outros partidos, como o ACM Neto e o Antônio Rueda, ambos articuladores da União Brasil, que é o partido surgido da fusão do PSL com o DEM. Né? Então, há 2 semanas, o Rueda convidou, inclusive, o Moro e a Renata a ir à sua casa, no Lago Sul, disse que tinha interesse em apoiar o ex-juiz desde que ele se filiasse à União e abriu as contas do partido lá da legenda. Com uma bancada de 80 parlamentares, a nova legenda teria mais 600 milhões, né, para impulsionar a campanha do Moro, 10 vezes o que o Podemos tem, além de mais de uma dezena de palanques estaduais já consolidados de uma comunicação profissional. A União já tem candidatos aos governos dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins. Em São Paulo, o partido deve apoiar o Rodrigo Garcia e ainda estuda lançar nomes próprios no Rio Grande do Sul e no Amapá. Em Minas Gerais, há conversas para tentar tirar Romeu Zema do Novo e há quem defenda convidar Deltan Dallagnol, olha só, a se filiar à União para lançá-lo ao governo do Paraná,
Porque no Podemos, o ex-procurador está fadado a concorrer a deputado federal. Por quê? Por quê, Cláudio? Porque o Álvaro Dias já é o candidato ao Podemos para o Senado, para a reeleição ao Senado, ele que convidou o Deltan não tem outro espaço. Ah, mas ele não pode concorrer ao governo pelo Podemos? Não, porque o Podemos já está vinculado, e eu já publiquei sobre isso, já está vinculado à campanha do Ratinho Júnior, que, aliás, está vinculado também à reeleição do Bolsonaro. Obviamente que o Deltan concorrer contra o Álvaro Dias, eu acho que isso é impossível de acontecer, vista a relação que eles têm aí. Mas, ao governo do Paraná, é até uma novidade interessante a se debruçar. O acordo incluiria apoio ao Podemos na ampliação da sua base parlamentar no Congresso. Mas, apesar dessa oferta, a Renata não topou. E o Moro alegou o compromisso moral com o Podemos, se filiou ao Podemos. Então, esse é um dos cenários que está posto, é uma das ofertas que foram feitas. É como a gente conversou ainda há pouco aqui, eu e o Diogo. O que são os partidos hoje, se não a reunião de algumas lideranças, né, ou de várias lideranças políticas, de políticos de todas as tendências, né? Então, dentro da União Brasil, você tem gente tendente, né? Você tem gente bolsonarista, você tem lulista, você tem morista. Então, no fim das contas, tudo se resume a você entender que tipo de acordo você poderia fazer com que lideranças políticas para construir a melhor solução possível dentro do cenário político. Afinal de contas, estamos tratando de política. Fazer política passa por você dialogar com esses partidos, essas lideranças, e ser muito pragmático no sentido de entender que estrutura está sendo oferecida para determinado projeto político. Então, o Moro, ele precisa cobrar do Podemos esse projeto político, essa estrutura, caso ele permaneça no Podemos até o fim, aí, até a sua candidatura, ele como candidato presidenciável, se ele quiser ter chance de fazer isso, ele precisa cobrar. E não é cobrar só a estrutura, não. Cobrar também uma postura de alianças do Podemos. Por quê? O que a gente tem ouvido também no mercado, a Renata Abreu, tá lá a matéria até que foi o Graeb que publicou, põe aí, o Carlos Graeb publicou o estilo Renata Abreu. Por enquanto, quando você conversa com os demais agentes políticos que conversam com a Renata Abreu, o que se ouve é que a Renata Abreu está muito mais preocupada com os seus interesses políticos do que com ceder para se chegar a um denominador comum. Você não consegue compor se você tiver uma postura assim, se você não for flexível, né? E aí a gente não está falando de abrir mão de princípios, nada disso. Mas você precisa entender que para você obter algo de alguém, você precisa também ceder algo a esse alguém. Então, segundo aí o presidente de um grande partido tradicional, aí, descreve o estilo da negociação da Renata Abreu. É bem peculiar, tudo para o Podemos e nada para o outro lado. Isso significa que você inviabiliza também a possibilidade de você ampliar esses acordos. E aí, gente, é o seguinte, você não tem nem campanha, você também não tem nem projeto de governabilidade. Como é que faz? Então, isso aqui é o frame de um filme que tem um ano aí pela frente. É bom que se diga também, muitas vezes isso daqui a 3 meses mudou completamente. De repente, o Podemos entende, começa a trabalhar, faz o dever de casa e muda a sua postura, e a Renata também. Enfim, você tem aqui um frame, é um retrato dessa realidade hoje, de acordo com essas lideranças todas e as conversas que estão acontecendo nos bastidores que você só tem aqui no Papo Antagonista, no Antagonista, na Cruzoé.